Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela com mais uma videoaula, agora parte 5 do nosso capítulo 6, doenças transmissíveis. Na realidade é a última parte das doenças transmissíveis, tá? Na última videoaula a gente falou sobre as doenças transmissíveis causadas por vermes e ficou faltando uma verminose. Então eu acrescentei essa última verminose nesse vídeo e aí a gente vai passar então nesse mesmo vídeo para as doenças causadas por fungos. Vamos lá? Bom, na aula passada a gente falou sobre as verminoses, né? Vimos que as verminoses geralmente são provocadas, né, através de áreas sem saneamento básico, né, áreas que não têm tratamento de água ou com difícil acesso para tratamento dos doentes, tá? De maneira geral, é dessa forma, tá? Claro que podemos, ainda assim, nos contaminarmos com verminoses, estando nas nossas casas, tendo saneamento básico, mas tendo problemas com a higiene pessoal, tá? Então, no Brasil, as verminoses é a causa de muitas doenças de médio e grave porte, tá? Então, a gente precisa estar bem ligado aí nas condições nas quais os vermes, eles transmitem essas doenças para as pessoas. Então, a última verminose que nós vamos falar é a filariose, tá? A filariose é uma doença causada por um verme do tipo nematódio. É aquele verme de corpo cilíndrico com as extremidades do corpo afinalada, né? Cauda e cabeça são fininhos. Esse verme, ele é chamado de filária, tá? Ele pode viver nos vasos linfáticos do corpo humano, causando a doença que a gente chama de filariose ou popularmente conhecida como elefantíase, devido à forma de como o órgão do corpo, né, o membro do corpo, ele se apresenta. A perna incha, né, geralmente são os membros inferiores, a perna incha e fica parecendo uma pata de elefante. Por isso, o nome popular é chamado de elefantíase. Galera, eu falei que a filária é um verme que pode viver nos vasos linfáticos. O que são os vasos linfáticos? No nosso corpo, nós temos vasos sanguíneos que transportam sangue, né? E também nós temos outros vasos que ficam sempre próximos dos vasos sanguíneos, chamados de vasos linfáticos. A função desses vasos é drenar o excesso de líquido que sai do sangue. E esse líquido é o plasma, porque no sangue existe um líquido que faz com que o sangue seja líquido e fluido, né? Que é o plasma, tá? Então, parte desse plasma sai do sangue e vai para os vasos linfáticos. Dentro dos vasos linfáticos, esse plasma está misturado com células de defesa e acaba formando o líquido que a gente chama de linfa, que é um líquido rico em células de defesa e de plasma, que faz o combate contra agentes contaminantes que possam trazer prejuízos para o nosso corpo. Então, é como a segunda forma de defesa que o nosso corpo tem, certo? Então, os vermes podem se encontrar nesses vasos linfáticos, tá? E pode ocorrer entupimento desses vasos, causando então um inchaço demasiado do órgão ou do membro, né, que a gente está se referindo ali. Então, a presença dessas filárias trazem inflamações que podem obstruir a circulação da linfa e, portanto, deformar aquele membro, como nessa imagem aqui, tá? Então, tá mostrando que dentro do vaso linfático tem um vermezinho que provoca um inchaço demais, assim, do membro inferior, né? Então, as larvas produzidas pelas fêmeas, elas saem dos vasos linfáticos e vão para o sangue. Quando um mosquito chamado Culex, né, ele suga o sangue do indivíduo que está contaminado com o parasita, ele vai adquirir as larvas que estão circulando na corrente sanguínea dessa pessoa. E aí vai continuar se desenvolvendo no corpo desse mosquito, Culex, né? E aí, quando o mosquito picar outra pessoa, ele vai contaminar essa outra pessoa com esse verme, a larva do verme que está dentro do corpo dele, tá bom? Há medicamentos para combater o verme, mas é difícil reverter quando as lesões
provocadas pela filária são já muito desenvolvidas, como na imagem anterior, tá? Aqui tá mostrando o ciclo rapidinho dessa doença, tá? Como a gente vai considerar aqui, né? Então, aqui a fêmea, depois de acasalar com o macho dentro do corpo humano, vai produzir ali as larvas e tal. O mosquito, quando sugar o sangue do indivíduo, vai adquirir essas larvas vão se desenvolver dentro do mosquito, e quando o mosquito picar uma outra pessoa, ele vai estar contaminando, então, essa outra pessoa com essa verminose extremamente grave, tá, pessoal? Aqui tem uma imagem real mostrando para vocês como é que fica, né, o membro prejudicado completamente através dessa verminose que é a filariose, tá bom? Ou elefantíase, como eu havia dito para vocês. Bom, prevenção. Tratar os doentes, né, porque se não tiver doentes na região, o mosquito não vai conseguir espalhar essa doença por aí. Combater o mosquito, Culex, né, da forma de como a gente combate o mosquito da dengue, que é a mesma forma que eles se reproduzem. O saneamento básico, com a drenagem das águas pluviais, água da chuva, né? Redução do controle entre seres humanos e mosquito, com instalação de telas, de portas e janelas, né? Para evitar ao máximo o contato com esse mosquito. Pronto. Agora a gente entra na segunda etapa dessa aula, segunda e última, que é a doença causada por fungos, tá, pessoal? A gente sabe que os fungos são seres vivos extremamente importantes para a natureza, porque quando os fungos microscópicos se juntam com bactérias, também microscópicas, né, que só existem bactérias microscópicas, eles fazem um trabalho muito importante para a natureza, que é a decomposição da matéria orgânica. E isso faz com que a matéria orgânica, vinda ali da morte de seres vivos, voltem para o solo em forma de adubo. Isso faz com que ocorra a manutenção, né, a reciclagem da matéria orgânica na natureza. Então, o fungo, ele é muito importante. A gente também sabe que fungos fazem parte da nutrição de muitos seres vivos, até da nossa própria nutrição. Existem fungos ali que a gente se alimenta, né? O champignon é um exemplo disso. Então, a gente sabe que nem todos os fungos, eles são de forma negativa para a espécie humana e para outros animais. Mas existem fungos que trazem doenças. E este é o caso desse tópico do nosso estudo, tá? Então, existe uma grande capacidade de os fungos decomporem a matéria orgânica, né? E aí pode trazer problemas, só que a matéria orgânica da nossa pele, né, principalmente, pode nos trazer problemas de saúde, tá? Então, os fungos destroem alimentos estocados, a gente sabe disso, que quando tem umidade, né, o alimento, o pão, ele pode se contaminar com fungos, ele pode também trazer bolores, né, na nossa roupa, ele pode também trazer fungos aos papéis, ao couro e muitos outros produtos, estragando esses produtos, tá? E quando a gente vai ingerir alimentos que estão contaminados com fungos que trazem doenças, causadores de doenças, pode trazer problemas muito graves à nossa saúde, e a gente vai falar sobre isso. Então, os fungos também podem causar doenças, tanto para as plantas quanto para os animais, tá bom? Então, muitos fungos vivem na nossa pele, na nossa mucosa, sem trazer danos nenhum, tá? Mas em algumas circunstâncias, algumas espécies de fungos podem trazer infecções conhecidas como micoses, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso. Então, o uso abusivo de antibióticos, o calor e o acúmulo de suor ou de umidade são fatores que favorecem a instalação das micoses. Então, as micoses mais comuns ocorrem na pele, no cabelo, na unha e entre os dedos, tá? Então, quando a gente lava o cabelo, não espera secar e prende ele úmido, a gente está fornecendo um ambiente favorável para o desenvolvimento de fungos, né? Que vai trazer coceira no nosso couro cabeludo, que vai trazer também descamação, assim como na pele isso também acontece. Quando a gente toma banho, não seca direito os pés, os dedinhos, entre os dedos, tá? Coloca uma meia nesse tempo frio e fica o tempo todo com o pezinho abafado ali e úmido, pode trazer infecções fúngicas que causam muita coceira, ardor e incômodo aos pés, tá? Assim como
As nossas roupas, né? Quando a gente usa uma roupa e ela fica úmida, a gente fica com aquela roupa durante todo o dia, pode trazer infecções fúngicas também, porque os fungos eles têm afinidade a um ambiente quentinho, a um ambiente úmido e a um ambiente escuro, trazendo essas infecções, tá? Então, algumas micoses podem atingir órgãos internos. Quando eles não são tratados, eles podem passar para os pulmões, por exemplo. Tá? Em geral, as que provocam infecções mais graves atacam pessoas com deficiência na defesa, ou seja, com pessoas que têm o sistema imunológico deficiente, como os portadores do HIV, ou com alguma doença, outra doença crônica, né? Que a gente diz. Então, como os fungos se desenvolvem melhor no calor e na umidade, depois do banho é muito importante a gente se secar bem direitinho, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? De inverno, né, galera? Então é muito importante a gente se secar muito bem os pés, a virilha, todas as dobrinhas do nosso corpo, para evitar o desenvolvimento desses organismos, tá bom? Então evite emprestar ou pedir emprestado itens de uso pessoal, chuteiras, sapatos, meias, calções, né? Procure não ficar muito tempo de tênis. A gente que tem usado pantufa durante o dia todo, né, meias, tentar trocar as meias com frequência, né? Na hora do banho, secar-se bem para que o desenvolvimento desses fungos não seja eficiente no nosso corpo, tá? Então, essas manchinhas aqui, elas são causadas por infecções fúngicas. Geralmente são tratadas com pomadas ou medicamentos de uso oral, né? Para matar os fungos, e em alguns meses ali eles conseguem ser sanados. Tá bom, pessoal? Então a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Grande beijo e até a próxima videoaula.